Lula se reuniu nesta semana com o vice-presidente da China, Wang Qishan, representante especial do presidente Xi Jinping. Durante o encontro, Wang entregou ao presidente brasileiro uma carta para ampliar a cooperação entre os dois países. Para entender como deve ficar o cenário para as relações comerciais, eu vou conversar agora com o Túlio Cariello, que é diretor de conteúdo e pesquisa do Centro Empresarial Brasil-China. Boa tarde, Túlio. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, obrigado pelo convite. Ô, Túlio, como é que deve se desenvolver a relação bilateral ao longo dos próximos anos? Olha, acho que a gente já deve assistir à intensificação do comércio de alguns setores, né? Na parte agrícola, particularmente, eu acredito que o setor de carnes tem um grande potencial no curto prazo. A gente tem visto os preços da carne bovina sendo apreciados no mercado externo. A mesma coisa acontece com a soja, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, um volume menor sendo exportado para a China, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ganhos, né, maiores por conta do preço, né? E a gente sabe que a China é um país que precisa importar produtos agrícolas, né? Eles têm, de fato, a intenção agora, né, de nos próximos anos promover uma maior autossuficiência de alguns produtos, né? Inclusive as carnes, a própria soja, grãos e cereais de forma geral, mas existe um espaço muito grande para as exportações brasileiras no mercado chinês, inclusive em produtos novos, né? A gente viu que no último governo, por exemplo, com uma certa continuidade de políticas anteriores, abriram-se novos mercados na China para novos produtos. A gente viu, por exemplo, frutas, laticínios, né? Então, acho que existe uma grande oportunidade para intensificar esse comércio. Agora, as negociações entre Brasil e China, elas podem esbarrar em quais dificuldades? A guerra na Ucrânia, a pandemia da Covid-19 também aí estão no radar. O que você diz para a gente? Primeiro, certamente a questão da guerra na Ucrânia é um fator que influencia nas relações comerciais do Brasil com a China, porque mexe com setores em que os dois países, né, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, têm uma grande participação no mercado internacional, né? Esse setor de cereais e grãos, por exemplo, a gente sabe que a própria Ucrânia é um grande produtor de grãos, a Rússia também, e, sobretudo, o setor de fertilizantes, né? A gente sabe que o Brasil é altamente dependente de fertilizantes, né? Mais de 80% do fertilizante que a gente consome internamente vem do exterior. A Rússia é um dos principais fornecedores, historicamente falando, né? Então, isso tem, sim, possibilidade de interferir, de uma certa forma, né? No comércio agrícola entre o Brasil e a China. E a questão da pandemia, naturalmente, a gente sabe que afeta a questão dos fretes, por exemplo, tem atrasos, né? E isso acaba aumentando os custos de uma certa forma e acaba também tendo impacto no preço final do produto enviado à China. Embora a gente saiba que agora a China tem diminuído as restrições à questão da Covid internamente, né? Aquela política de Covid zero que a gente viu nos últimos anos parece que está sendo afrouxada de uma certa forma. Então, isso coloca a situação agora mais propícia, né, para a intensificação desse comércio, mas a gente não sabe também o que pode acontecer, né? O governo chinês pode mudar de ideia de uma hora para outra e isso pode acabar também afetando nesse comércio. Mas as perspectivas, por enquanto, são mais positivas do que negativas, eu diria. Tá certo, existe um afrouxamento agora, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, de que forma as tensões entre Estados Unidos e China, elas podem refletir no cenário político brasileiro? E quais devem ser as ações do novo governo em relação a isso, na sua opinião? Uhum. Eu acho que a questão que a gente se coloca agora é como que o Brasil vai lidar com essa disputa entre os Estados Unidos e a China, né? Eu acho que o Brasil é um país que não deve escolher lados. Tanto os Estados Unidos quanto a China são parceiros muito importantes do Brasil, inclusive são os maiores parceiros comerciais do Brasil, né? A China lidera com uma certa folga na área das exportações, os Estados Unidos vem em segundo lugar. Na área de importações é a mesma coisa, embora aí a diferença entre a China e os Estados Unidos seja menor na área de importações. Então, acredito que o governo atual do presidente Lula, como a gente tem visto, né, sinais aí recentemente, de que vai buscar um maior pragmatismo nas relações exteriores. Eu acho, inclusive, que o setor de sustentabilidade e mudanças climáticas e meio ambiente deve voltar com muita força nessa agenda no governo atual, e é um setor que tem um grande potencial de cooperação entre o Brasil, os Estados Unidos e a China,
né? Então, acredito que o que a gente deve ver é um maior pragmatismo, tendo consciência de que tanto os Estados Unidos quanto a China são parceiros importantes do Brasil, embora os Estados Unidos seja mais um concorrente nosso no agro do que necessariamente um grande mercado, né? Tendo em vista que a gente exporta mais produtos beneficiados e de outros setores, de outras indústrias para os Estados Unidos, mas eu acho que a questão que a gente se coloca agora é justamente buscar um maior pragmatismo no governo atual e saber lidar com essa disputa, que é uma disputa que vai certamente determinar os próximos anos das relações internacionais, né? Certo, Túlio, obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia de hoje. Uma boa tarde para você. Obrigado a vocês, um abraço.